Sim. Então, vamos lá. Continuando o exercício 4. Letra E. Regiões com grandes áreas de vegetação. E, por último, regiões distantes do Equador, isto é, com grandes latitudes. Tá? Então, repetindo. A, altitude. B, maritimidade. C, continentalidade. D, relevo. E, vegetação. F, latitudes. Tá? Número 5. Observe o desenho. Ah, caiu numa atividade esse desenho, né? Nós temos Campos do Jordão, altitude 1.700 metros, Campinas, 700 metros e Rio de Janeiro, 2 metros. Letra A. Como podemos explicar a diferença de temperatura entre elas? Ué, quem que é o principal responsável por tudo isso aqui? Põe aí. Cada uma tem uma altitude diferente. Vírgula. Cada uma tem uma altitude diferente. Vírgula. Quanto mais alto, mais frio. Ponto. Repetindo, última vez. Cada uma tem uma altitude diferente. Vírgula. Quanto mais alto, mais frio. Letra B. Com base no desenho, podemos afirmar que a diferença de altitude é mais preponderante do que a diferença de latitude? Não. Vírgula. Cada um desses fatores influencia o clima de forma diferente. Ponto. Repetindo. Não. Vírgula. Cada um desses fatores influencia o clima de forma diferente. Número 6, pessoal. Eu não vou ler o texto, mas ele quer saber assim, em que trecho aí nesse texto são descritos fatores que influenciam no clima de Curitiba. Então, é para a gente copiar só o trecho do texto. Então, vocês vão responder assim, ó, abre aspas, tá? Então, letra A. Em que trecho do texto ele tá citando um fator terrestre de latitude? Então, abre aspas. A frase é, dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio. Fecha aspas. Repetindo, abre aspas. Dada a posição geográfica ao sul do Trópico de Capricórnio. Fecha aspas. Letra B. O trecho que um fator terrestre de altitude. Abre aspas. Em altitudes de 900 metros. Fecha aspas. Repetindo, abre aspas. Em altitudes de 900 metros. Fecha aspas. Na letra C, pessoal, no fator astronômico, a frase é enorme. Então, eu coloquei assim no gabarito para vocês. Abre aspas. Você vai escrever assim. Temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro. Aí, para não copiar toda a frase, você vai acrescentar assim. Até energia
No mês de o quê, professora? Vou repetir, abre aspas. Temperaturas mais elevadas nos meses de dezembro até, você vai escrever assim, até energia solar disponível é reduzida. Fecha aspas. Entenderam o que eu fiz? É uma frase gigante. Para você não copiar tudo de novo, então a resposta começa ali, ó. Temperaturas mais elevadas no mês de dezembro até lá no final. Energia solar disponível é reduzida. Aí fecha aspas. Só um pouquinho, pessoal. 7. Oh, meu Deus. Espera aí que tá com problema no meu computador aqui. Vou direto para a resposta, tá? Olhando aí no gráfico aí do desenho. Qual a diferença de distância percorrida pela radiação luminosa que incide no ponto A? Olha lá no ponto A. E a radiação incide no ponto B. Tá no texto. Põe aí. 6.000 quilômetros. Resposta: 6.000 quilômetros. Letra B. Qual é o ângulo de incidência dos raios solares no ponto A e no B? Então, você põe aí. Ponto B. 2 pontos. Põe aí. 90 graus. Escreve matemática, tá? Por favor. Né? Vírgula. Ponto A. 0 graus. Repetindo. Ponto B. 90 graus. Ponto A. 0 graus. Com base nas respostas do exercício A e B, explique qual local tem maior temperatura, A ou B. Põe aí, B, que está na próxima linha do Equador, né? Põe aí, ponto B. É mais quente, vírgula, pois os raios solares percorrem uma distância menor e incidem Pois os raios perpendicularmente. solares, Oi? pois os raios solares Percorre uma distância menor e incidem perpendicularmente na superfície. Incidem perpendicularmente à sua superfície. Virando a página. Número 8. Repete, por favor, professora. A C. Oi? Repete, por favor, a C. C. O ponto B é mais quente, vírgula, pois os raios solares percorrem uma distância menor e incidem perpendicularmente à sua superfície. Tá, Eita, ok. palavrinha gigante. Ó, número 8. Cuidado, hein? Pegadinha. Podemos afirmar que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico ao longo do ano, em um determinado lugar. O clima tem comportamento diversificado que é caracterizado pela combinação de diversos fatores. Com relação aos fatores climáticos, assinale a alternativa errada, para marcar errada. A errada é a letra D. Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a sensação de calor, não ao contrário.
diminui a retenção de calor, é mais frio. Então, alternativa B. Número 9, ele está falando sobre uma coisa que acontece que a gente chama de refugiados, porém, refugiados ambientais. Então, lá na letra A, ele perguntou, o que são refugiados ambientais? Põe aí. São pessoas que têm sua vida drasticamente alterada por desastres ambientais. Ou seja, elas se refugiam, né, vai para outro lugar, porque lá houve uma alteração no ambiente, né? São pessoas que têm sua vida drasticamente alterada por desastres ambientais. Letra B. De acordo, no caso aqui, o desastre ambiental aqui no texto é a desertificação, tá? De acordo com o texto, a desertificação terá consequências para as populações rurais, áridas e semiáridas. Põe aí. Pobreza, vírgula, baixos níveis de educação e isolamento. Repetindo, pobreza, vírgula, baixos níveis de educação e isolamento. C. Considerando que a desertificação diminui a umidade disponível nos ambientes, qual efeito esse fenômeno tende a causar na amplitude térmica do local? Põe aí. Contribui para que a amplitude térmica aumente. Repetindo, contribui para que a amplitude térmica aumente. Ponto, ou seja, fica mais quente, né? Número 10. No mapa, a distribuição dos tipos climáticos do país, lê atentamente o nome de cada um. Então, tá aí no mapa, ó, equatorial semiúmido, subtropical e etc. Então, ele quer saber assim, indique qual é o fator principal que interfere nesse tipo de clima no Brasil. Põe aí. Latitude. Vírgula. Qual que é, professora? Latitude. É o principal fator que interfere na nomenclatura climática. Latitude é o principal fator que interfere na nomenclatura climática. Bom, número 11. Vamos lá, que tem bastante coisa, hein, gente? Número 11. Letra A. Quais são os elementos que compõem o clima? Quais são os elementos que compõem o clima? Põe aí. Umidade do ar, vírgula. Pressão atmosférica, vírgula. Chuvas, vírgula. Ventos e temperatura. Ponto. Repetindo. Umidade do ar, pressão atmosférica, chuvas, ventos e temperatura. Agora, B significa quais os principais fatores que modificam o clima. Põe aí, latitude, vírgula, altitude,
vírgula, maritimidade, vírgula, continentalidade, vírgula, correntes de ar e água. Ponto. Repetindo. Latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes de ar e água. Número 12. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aparelhos utilizados na meteorologia. Do lado direito do quadro, nós vamos escrever a função de cada um, tá? Então, vamos lá. Pluviômetro. Mede a quantidade de chuva que cai em determinado lugar. Repetindo. Mede a quantidade de chuva que cai em determinado lugar. Ponto. Evaporímetro. Mede a quantidade de chuva Que cai em determinado lugar. Evaporímetro. Mede a perda de água de uma superfície úmida. Repetindo. Mede a perda de água de uma superfície úmida. Ponto. Barômetro. Você pode repetir? Vamos ver quem sabe o que é barômetro. Vamos ver quem sabe. Mede a pressão atmosférica. Muito bem. Mede a pressão atmosférica. Ou do ar, tanto faz, tá? Mede a pressão atmosférica. Você pode repetir o segundo? Mede a perda de água de uma superfície úmida. Anemômetro. Vamos ver quem sabe isso aqui. Só pelo desenho já dá para saber. Mede. Escreve aí. Mede o quê? A energia? A quantidade de energia? Não. O que energia tem a ver com Velocidade do pressão? O ar. Velocidade do vento, professor? Quem falou? Guilherme Miguel. Miguel acertou. Isso mesmo. Guilherme Miguel. Parece um poste. Mede a professor. velocidade do vento. Eu não vou nem discutir esse último aqui, né, gente? Trindade acertou também. Velocidade do vento. Termômetro. Mede o quê? Temperatura. A temperatura. Repetindo. Anemômetro. Mede a velocidade do vento. Termômetro. Mede a temperatura. Então, pessoal, esses instrumentos aqui, ó, é o que tem lá na estação meteorológica, tá? Pode repetir o pluviômetro e o barômetro? Rapidão. Ai, João Vitor. Pluviômetro mede a quantidade de chuva que cai num determinado lugar. Barômetro mede a pressão atmosférica. 13. Explique como ocorre a formação do vento. Põe aí. Quando uma massa de ar sobe, vírgula, cria embaixo de si uma massa de região. ar sobe. Quando uma massa de ar sobe, vírgula, cria embaixo de si uma região de baixa pressão, vírgula. Essa região resulta em uma movimentação do ar em seu entorno, vírgula. Essa região resulta em uma movimentação de ar em seu entorno,
Pessoal, vamos fechar rapidinho 14, 15, 16, 17? E os demais vou postar tudo lá, tá? Pode ser? Sim ou não? Só que é o seguinte, Tudo bem, então, prof. vocês vão ter a responsabilidade hoje à tarde, então, lá no Google Sala de Aula e copiar tudo certinho, tá? Porque esse material a Kézia vai pedir para entregar. Combinado? Professora, Então, vamos lá. Beleza, 14. prof. Tudo bem? a senhora vai postar Beleza. a 13 também? Eu vou postar tudo, da página 20 até 28 e Tudo. lá das apostilas que a gente fez. Vai estar tudo postadinho, tá? Só vai ter o trabalho de entrar lá e completar para mim essas duas últimas páginas aqui, tudo bem? Então vamos lá, rápido, falta um minuto. 14, a sequência é 4, 1, 2, 3. Repetindo. 4, 1, 2, 3. Número 15. Sobre o efeito Coriolis, você vai marcar X na letra A, na letra B, na letra E e na F. Repetindo. A, B, E, F. 16. A sequência é letra A, 3, letra B, 1, letra C, 2, letra D, 4. Sequência 3, 1, 2, 4. 17, o último, põe aí. Significa que, vírgula, se compararmos as configurações climáticas daquele dia com outros dias, vírgula, choveu em 60% das vezes. Repetindo, última vez. Significa que, vírgula, se compararmos as configurações climáticas daquele dia com outros dias, vírgula, choveu em 60% das vezes. Certo? Ok?